Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler nessa quinta-feira da terceira semana da Páscoa o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é um grande discurso sobre o pão da vida. O pão da vida é a Eucaristia. Jesus é o pão da vida. E Jesus agora diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, amados e amadas de Deus, venha Jesus quem o Pai atrai. O Pai atrai as pessoas para o Filho, e quem, atraído pelo Pai, vem ao Filho, crê no Filho, o Filho o ressuscitará no último dia. Porque o Filho é vida, ele é ressurreição, ele é vida. Jesus, amados e amadas de Deus, ele vai se dando. O Evangelho de São João mostra isso com clareza. Ele é o pão da vida, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida, ele é o bom pastor, ele é a porta. Ele vai se dando aos discípulos, ele vai se dando às pessoas. Quem, atraído pelo Pai, vem ao Filho, crê no Filho, tem a vida eterna. O Filho ressuscitará no último dia. Continua Jesus, está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Amados e amadas de Deus, venha Jesus quem escutou o Pai, quem foi atraído, quem foi instruído pelo Pai. Vem ao Filho, crê no Filho, segue o Filho. Continua Jesus: não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno. Jesus é o Filho eterno que veio de junto do Pai, ele conhece o Pai, ele viu o Pai, ele revela para nós o Pai. E agora se conclui o Evangelho de São João, Jesus com uma afirmação forte sobre a vida eterna e sobre o pão da vida. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amados e amadas de Deus, o Filho é a vida eterna. Ele tem a vida eterna. E qual é a condição para que todo homem, toda mulher tenha a vida eterna? Crer em Jesus. Quem crê em Jesus, quem segue Jesus, quem se aproxima de Jesus, quem responde à provocação, à atração do Pai, quem responde com atitude de fé, crendo em Jesus, tem a vida eterna, porque ele é a vida eterna. Continua o Evangelho, Jesus afirmando: eu sou o pão
da vida. Amados e amadas de Deus, pão é aquilo que é necessário à vida humana. Pão é aquilo que o judeu comia todo dia. Pão é aquilo que todo dia tinha na mesa dos judeus. Jesus é o pão. Quer dizer, ele é o alimento da nossa vida cotidiana. Ele é o alimento da nossa vida do dia a dia. Mas não é um pão qualquer. Ele é um pão que dá vida. E este pão que dá vida é ele, é a Eucaristia. É aquilo que São Justino dizia, este pão é Cristo. E agora Jesus contrapõe o maná, Jesus contrapõe aquilo que Israel comeu no deserto consigo. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Israel comeu o maná, foi alimentado pelo maná no deserto e, no entanto, morreu. E Jesus continua: eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Amados e amadas de Deus, nunca quer dizer quem come de Jesus, quem se alimenta de Jesus, quem se alimenta da Eucaristia, quem faz da Eucaristia o centro da sua vida, nunca morrerá, nunca verá a morte, porque Jesus é vida, Jesus é ressurreição, Jesus é vida, ele é o pão da vida, ele é aquele pão que, vindo ao encontro da nossa fragilidade, da fragilidade da nossa vida, abre a nossa vida para uma dimensão de eternidade, para uma dimensão de vida e de vida eterna. E conclui-se o Evangelho, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Amados e amadas de Deus, Jesus é o pão vivo. O pão vivo que veio do céu, quer dizer, é Deus que dá. É o Pai que dá o Filho. E Jesus, vindo do Pai, ele é o pão. É o pão descido do céu, é o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quer dizer, quem come de Jesus tem vida e vida eterna, porque ele é a vida eterna. E conclui-se o Evangelho: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Amados e amadas de Deus, o pão que eu darei é minha carne. Isso devia escandalizar os judeus. Carne é aquilo que nós somos. Carne, para o judeu, é algo bem concreto. Jesus, ele diz aqui que é carne. O pão que eu darei é a minha carne, quer dizer, é ele mesmo para a vida do mundo. É a Eucaristia, onde nós podemos afirmar com toda certeza: este pão é Cristo. Este pão é Cristo que vem ao encontro da nossa fragilidade, que vem ao encontro da nossa impotência, que vem ao encontro da nossa incapacidade e nos dá vida eterna. Amados e amadas de Deus, a Eucaristia. Busquemos verdadeiramente nos alimentar da Eucaristia, fazer da Eucaristia o centro da nossa vida. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.